Olá pessoal, esse é mais um vídeo meu de cálculo 2. Agora nós vamos trabalhar derivadas sucessivas, que é o último assunto da unidade B. Tá? Então, derivadas sucessivas. Quando a gente tinha derivadas de uma variável só, a gente poderia também fazer derivadas sucessivas. Né? Derivada, por exemplo, derivada de y em relação a x é a primeira derivada. Então, segunda derivada em relação a x duas vezes, terceira derivada em relação a x três vezes, e assim sucessivamente. Agora, como nós temos mais de uma variável e a gente pode derivar mais em relação a cada uma delas, surgem as derivadas parciais de ordens superiores, mas em ordens diferentes. A gente pode derivar duas vezes em relação a x, duas vezes em relação a y, uma vez em relação a x e outra vez em relação a y, ou ao contrário, uma vez em relação a y e outra vez em relação a x. Né? Então, dá para fazer, temos muito mais possibilidades de derivadas de ordens superiores. Né? Então, aqui as notações, né? Que é muito parecido com a notação de cálculo 1, só que é com os derrondas. Né? Por exemplo, a derivada segunda de f em relação a x duas vezes, na verdade, é a derivada parcial em relação a x da derivada parcial de f em relação a x. Agora, por exemplo, se a gente escrever derronda 2f, derronda x, derronda y, quer dizer que eu agora estou derivando em relação a x algo que foi já derivado antes em relação a y. Então, cuidado com a ordem aqui no denominador. Né? É o que está à direita é o que a gente faz primeiro. Bom, derivada segunda de f em relação a y duas vezes. Bom, aqui não tem interpretação dúbia, porque a gente vai derivar em relação a y algo que já foi derivado em relação a y. E ao contrário aqui, né, a última possibilidade, isso se eu tiver uma função só com duas variáveis, com 3 isso cresce, né? A gente derivar primeiro em relação a x e depois derivar o que foi em relação a y, que foi derivado em relação a x. Certo? Então, a gente vai fazer essas derivadas que a gente chama de ordem superior. De segunda ordem, essas são todas de segunda ordem, mas a gente poderia derivar de novo e obter de terceira, de quarta ordem. Ó, aqui, ó, quantas possibilidades seriam para derivadas de terceira ordem de funções a duas variáveis? Né? Então, teríamos muito mais possibilidades, né? E aí a gente vai derivando conforme o que foi mandado. Determine as derivadas parciais da segunda ordem da função f de xy igual a x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2xy ao quadrado. Bom, para ter as derivadas de segunda ordem, a gente tem que fazer as derivadas de primeira ordem. Então, por exemplo, as derivadas de primeira ordem é derronda f, derronda x, e a segunda, derronda f, derronda y. Mas olha só, o que foi derivado em relação a x, eu posso derivar de novo em relação a x duas vezes, ou eu posso derivar em relação a y. Então, desculpem se meu derronda às vezes parecer um 2 ou um alfa, tá? É porque pode passar a perninha, como eu fiz aqui, ó, dei uma puladinha aqui e ficou parecendo um 2 e não derronda. Derronda y, derronda x. E se foi derivado primeiro em relação a y, eu posso agora derivar a da de segunda ordem, mas em relação a x, ou em relação a y duas vezes. E aqui eu posso aproveitar para pensar, acho que não vai caber todas as de terceira ordem, né? Porque aqui primeira ordem e aqui segunda ordem, acho que não vai caber todas de terceira ordem, mas para a gente ter a noção. Ó, se a gente pegar a segunda derivada de f em relação a x duas vezes, o que pode acontecer? A gente derivar 3 vezes em relação a x, então vai ficar derronda
ao cubo de f sobre d ronda x ao cubo. Ficou malzinho aqui. Agora ficou bom. Ou a gente pode derivar em relação a y. Então, vai ficar a derivada de terceira ordem, duas em relação a x e a última em relação a y. E assim sucessivamente. A derivada de f. Primeiro foi em relação a x, depois foi em relação a y e agora em relação a x de novo. E vai ficar assim mesmo. Tá? Não vai juntar x com x e dar x², não, porque o denominador nos diz a ordem que está sendo feita as derivadas. E aqui, em terceiro grau, esqueci, que é derivada de terceira ordem. Derivada de terceira ordem, foi derivado primeiro em relação a x, depois em relação a y e em relação a y de novo. Aí eu posso fazer, né, d ronda y2, tá? Juntar d ronda y com d ronda y2. Quer dizer que foi primeiro derivado em relação a x e depois derivado em relação a y duas vezes. Então, já pegaram a ideia das derivadas de terceira ordem, então vou apagar para fazer o exercício propriamente dito. Tá? Isso aqui era só para dar a ideia de todas as derivadas parciais com duas variáveis. Agora vai demorar um pouquinho para apagar tudo isso. Pronto. Então, determina as derivadas parciais de segunda ordem. Então, para as derivadas de segunda ordem, a gente tem que calcular as derivadas de primeira. Então, d ronda f, d ronda x. Então, primeiro em relação a x. Então, derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado, y ao cubo. Lembrando, em relação a x, y é constante, então y ao cubo vai ficar. E a gente vai multiplicar pela derivada de x², que é 2x. Então, vai ficar 2x y ao cubo. E derivada de menos 2y ao quadrado em relação a x é constante. Então, aqui vai ficar zero. O que a gente pode fazer daqui? Né, vou fazer semelhante à árvore das derivadas. Então, segunda derivada em relação a x duas vezes. Vou derivar em relação a x de novo. Então, a derivada de 3x ao quadrado é 6x. E a derivada de 2xy ao cubo, 2y ao cubo é constante, então a derivada vai ficar 2y ao cubo. E agora, se a gente derivar essa que foi derivada em x, derivar em y. Então, d ronda x, d ronda y, nessa ordem. Tá? Sempre o da direita que a gente faz primeiro. Então, notem aqui que 3x ao quadrado, em relação a y que a gente está fazendo agora, é constante. Então, zerou, morreu. E a derivada de 2xy ao cubo, 2x é constante, então vai continuar multiplicando. E aí a gente vai multiplicar a derivada de y ao cubo, que é 3y ao quadrado, e isso vai ficar 6xy ao quadrado. Agora eu vou fazer a derivada de primeira ordem da função em relação a y. Em relação a y, x ao cubo é constante, então ficou zero. Derivada de x ao quadrado vezes y ao cubo, x ao quadrado é constante, y ao cubo, que é a situação, que é a derivada que a gente vai fazer. Então, vai ficar 3x ao quadrado, y ao quadrado. E a derivada de menos 2y ao quadrado vai dar menos 4y, né? Porque aqui só tem y e a gente está derivando em relação a y. Então, aqui, a gente vai fazer a derivada de segunda ordem. Agora, primeiro foi derivada em relação a y e agora em relação a x. Então, 3x ao quadrado, y ao quadrado
3y ao quadrado é constante e a gente vai derivar x ao quadrado. Então, 3y ao quadrado vezes derivada de x quadrado, que é 2x. E para x, menos 4y é constante. Então, vai ficar assim. Então, só vou ajeitar aqui 6xy ao quadrado. E, pessoal, aí vocês vão dizer, ué, mas a derivada de segunda ordem em relação a x e y é igual a em relação a y e x? Não é sempre igual, mas nesse caso é porque tem uma condição para que essas derivadas parciais de segunda ordem, ou de terceira ordem, ou de quarta ordem sejam iguais, tá? Então aguardem um pouquinho, já vou explicar por quê. E a última derivada de segunda ordem, derivada de segunda ordem de f em relação a y duas vezes. Bom, em relação a y, 3x² é constante, então vai continuar multiplicando e multiplicando a derivada de y ao quadrado, que é 2y. E a derivada de menos 4y em relação a y é menos 4. Então, só ajeitando aqui o 3 vezes 2, que é o que dá para fazer. Então, 6x ao quadrado y menos 4. Tá? Então, essas são as derivadas parciais de segunda ordem. Então, não tem muito mais mistérios, é só ficar derivando só a questão da notação, né? E continuar tendo cuidado para ver que variável é constante quando a gente está derivando em relação a outra variável. Ó, o que nos esclarece que aquelas derivadas são iguais, a derivada segunda de f em relação a x, primeiro em relação a y depois, e a derivada de segunda ordem de f em relação a y primeiro e x depois, é porque elas são contínuas no domínio. Tá? Então, é por isso que aquelas derivadas deram iguais. Tá? E geralmente, ou a gente pode especificar derivada num ponto x0, y0. Elas vão ser iguais se as forem contínuas nesse ponto. Ou se forem contínuas no domínio, elas vão ser sempre iguais. Tá? Então, o segredo está na continuidade. E elas são contínuas de fato, porque toda função de duas variáveis definidas por uma única sentença é contínua no seu domínio, né? Como essas que a gente viu, só tinha uma sentença. Então, ó, cuidado com contínua mas a gente tem que ter cuidado com os pontos de fronteira. Né? Nos pontos de fronteira, a função pode ser descontínua. Né? Mas aí já não pertence, né? Depende se pertence ou não ao domínio da função. Tá? Então, cuidado. E aqui o último exemplo. É a derivada quarta ordem. Mas a gente vai fazer bem específico. Olha só o que ele está pedindo. É a quarta ordem, mas primeiro a gente vai fazer derivada de x duas vezes, depois em seguida em relação a y e depois, por último, em relação a z. Temos uma função de 3 variáveis, mas não vai ser difícil. É só, como eu disse para vocês, pensar na derivada, na variável que eu estou derivando e na que eu estou derivando, qual é as variáveis que são constantes. Então, a primeira derivada que a gente tem que fazer é em relação a x, né? Pensando, começar pela direita. Então, derivada de seno é cosseno. Então, cosseno de 3x mais yz vezes a derivada de 3x mais yz. Mas em função de x. Então, vai ficar cosseno de 3x mais yz, e eu estou derivando em relação a x, então yz é constante, então só vai ficar a derivada de 3x, que é 3. Então, aqui, a primeira derivada é 3 vezes cosseno de 3x mais yz. Bom, na próxima, a gente deriva em relação a x de novo. Então, derivada de cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos 3 seno de 3x mais yz vezes a derivada de 3x, yz em relação a x, que a gente já sabe que é 3.
Então, vai ficar menos 9 seno de 3x mais yz, tá? E só, por enquanto, só isso. Bom, na próxima, que é uma derivada de terceira ordem, a gente vai derivar o resultado anterior em relação a y. Então, menos 9 seno de 3x mais yz vai ficar como? Derivada de seno é cosseno, então vai ficar menos 9, né? Menos 9 é realmente constante, né? Vai continuar multiplicando. Então, menos 9 cosseno de 3x mais yz vezes a derivada de 3x mais yz. Como a gente está derivando agora em relação a y, 3x é constante. Então, a gente multiplica pela derivada de yz, que em relação a y é z. Tá? Então, fica menos 9z vezes cosseno de 3x mais yz. E, por último, a derivada de quarta ordem, que a gente vai derivar em relação a z, esse resultado anterior. Então, não esquecer de escrever nada. Bom, tem um detalhe que agora, como é em relação a z, a gente tem esse termo que tem z e z dentro do cosseno. Então, a gente tem que derivar como um produto. Então, menos 9z vezes a derivada do cosseno e depois cosseno vezes a derivada de menos 9z em relação a z. Derivada de cosseno é menos seno de 3x mais yz, e eu estou derivando em relação a y, então, aliás, em relação a z, y é constante, então vai dar y. Agora, mais cosseno de 3x mais yz, que é o meu u vezes v, né? U vezes v, derivada de u vezes v. E agora é v u', então dá menos 9. Só vou ajeitar isso. Ajeitar os termos, juntar os termos semelhantes. O menos com menos vai dar mais. Ó, aqui vai ficar y, vai ficar multiplicando por z. Então, vai dar 9yz seno de 3x mais yz, mais, aqui eu vou botar o menos 9 na frente. Então, menos 9 cosseno de 3x mais yz. Então, era isso, nós nos vemos na unidade C.